Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Say your life is unmistakable. O Centro de Implantodontia e Estética Odontovita é uma clínica odontológica formada por profissionais experientes com nível de mestrado e doutorado, sempre buscando constante atualização. Com um local onde todos os ambientes foram planejados nos mínimos detalhes para dar aos pacientes a sensação de conforto e aconchego. Centro de Implantodontia e Estética Odontovita. Compromisso com o resultado. Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo. Responsável técnico, Dr. Miguel Ângelo Nadim. Supermercado Milênio, o melhor preço da região. Supermercado Milênio, confiança e tradição. Grandes ofertas todo dia, se liga, vem pra cá. Supermercado Milênio, aqui é o lugar. Supermercado Milênio, confiança e tradição. Olá, rapaziada, e aí, tudo certo? Muito boa noite, estamos chegando por aqui na Lagoa TV com mais uma edição do programa Além do Futebol, segunda-feira, dia 16 de março de 2020, estamos chegando aí com informações do esporte que acabam se confundindo aí nas últimas horas, nos últimos dias, com informações de saúde, de segurança, de sanidade, né, da população. Então a gente vai trazer informações variadas na nossa programação hoje, claro, centrada, e vamos falar bastante do futebol, hoje com o técnico Adão Ricardo Villanova como nosso convidado por aqui. Marcos Manente, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Mais uma vez estamos aí, né? Mais uma vez estamos aí. Por enquanto, mas vamos aguentando pelo menos, né? Com certeza. Só com o cabo da adaga, mas estamos aí peleando, né? Nem que daqui uns dias sai o programa de máscara, né? Vamos fazer de tudo para estar aqui sempre, segundas e quintas-feiras, como sempre. Ao menos que tenha Grenal. Pelo menos. Não, mas e também estávamos aqui, né? Eu não. Também estávamos aqui numa programação especial. Técnico do Lagoa Esporte Clube, Adão Ricardo Villanova, nosso convidado de hoje. Antes de mais nada, mandar um abraço pra galera de Uruguaiana, pessoal do Prorrogação, lá da 96. Já tava dando pitaco no programa aqui, Adão. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, já estão mandando mensagem, né? Boa noite, Luciano. Boa noite, Manente. É um prazer estar conversando aí com vocês mais uma vez. Bom, a vinda do Adão já estava previamente ajustada para que ele estivesse conosco no programa Além do Futebol de hoje por aqui, porque seria a semana de estreia do Lagoa Esporte Clube na temporada em competições oficiais. Jogaria dia 21, sábado que vem, contra a equipe de Carazinho, contra a OMF. De sexta para cá meio que tudo mudou, né, Adão? Como é que... lógico que estamos em um momento de muita preocupação com a saúde de toda a população, mas mexe toda com a modalidade, com diversos inúmeros clubes
do estado do Rio Grande do Sul. Foi um final de semana diferente, não foi, Adão? Muito, muito diferente, né? Porque uma das piores coisas que tem é quando a gente não tem base, né? A gente tá falando de um problema e que nunca aconteceu. A gente nunca teve que discutir um cancelamento por uma questão epidêmica. Então a gente fica sem ter muito norte, sem ter uma ideia do que fazer. As grandes epidemias mundiais foram muito antigas, né? Então a gente não tem algo para se basear, para dizer o que possa acontecer. Os países hoje mais afetados estão longe da gente e a epidemia está chegando, em tese, próximos a gente. Então é difícil de se guiar, é difícil de se basear. A gente precisa seguir as orientações das pessoas que são gabaritadas para isso, das pessoas da saúde. Só que as informações hoje em dia elas andam muito rápidas, né? Então, e distorcidas algumas vezes. Tu sabe também, que né? hoje, por exemplo, de manhã, eu tinha uma ideia, 7 da manhã eu e o Edeilson trocamos ideia e meio-dia a gente já, nada daquilo que a gente falou tá mais valendo. Então as coisas vão acontecendo de forma muito rápida, né? Então, claro que a gente primeiro tem que prezar pela saúde, no aspecto geral, população, nossos funcionários, as pessoas que trabalham conosco. Mas também a gente tem que pensar num clube, tem uma instituição, uma empresa que hoje funciona, que hoje tem inúmeros empregados, pessoas que sustentam sua família. Então foram uma série de discussões aí que a gente teve que ter, mas acho que agora o que nos resta é todos colaborarem e torcerem para que o quadro melhore, que nós possamos aí logo estar voltando à nossa rotina, seja nós, as escolas, enfim, todo mundo possa voltar. Bom, antes de destacar essas informações oficiais que saiu agora há pouco, através de publicação da Liga Gaúcha de Futsal, qual a sua posição, qual a posição do Lagoa, então, dessas conversas todas, o que saiu em termos de norte que o Lagoa defenderia ou que o Lagoa pretenderia que acontecesse, Adão? A primeira liga já tinha botado sexta-feira que era ou com portão fechado, né? ou saía jogo com o portão fechado ou não saía jogo. A nossa primeira decisão jogo com portão fechado não teria por que sair, né? O Lagoa é o que é por causa da sua torcida, por causa dos seus torcedores, dos seus conselheiros. Então, jogo sem torcida perde a lógica. A gente não tem o porquê. Um clube que acho que passou por um momento que nem ano passado em que a gente teve tanta identificação com a nossa torcida, um clube que hoje é o que é pela força da sua torcida. Então, primeira coisa é que não ia ter lógica a gente jogar sem torcida. Hoje o município também mostrou algumas cautelas e algumas atitudes e a gente concorda. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer é respeitar, entendeu? As atividades da escolinha estão suspensas. A equipe adulta, por uma questão física, uma questão de preparo, e até porque a melhor forma nesse momento da gente se precaver é nós estando junto, a gente vai seguir os treinamentos. Eu sempre fui uma pessoa que bati muito na tecla das pessoas irem ao nosso treino e participarem. Nesse momento a gente pede que não, vão ser treinos com portões fechados, para que nós possamos manter um mínimo de exigência física e que nós possamos aí deixar os atletas no mínimo numa condição. Não tem como comparar, por exemplo, o Grêmio ou o Inter parou de treinar. A gente sabe que a realidade é outra, todo atleta daqui a pouco tem um personal, tem em casa uma forma de se preparar. Nós não temos isso, a nossa realidade é outra. Então a gente precisa estar, e amanhã de manhã a gente ainda vai discutir algumas atitudes, algumas coisas de nós se preservarmos mesmo, ficar mais em casa, sair extremamente o necessário, enfim, fazer o que hoje as autoridades da saúde estão pedindo, fazer o que realmente precisa ser feito nesse momento, né? E quando se fala em orientações de autoridades de saúde e em função do momento que se vive da pandemia do coronavírus, eu ouvi uma afirmação que acaba, para mim, por exemplo, que sou absolutamente leigo no assunto, acho que cabe. Veio a autoridade dizendo que deve parar o campeonato. Pô, beleza. Parou. Eu acho que nós vivemos um momento, até em termos de sociedade, que eu acho muito legal. A gente se discute muitos assuntos, a gente vai para cima. Hoje não existe mais um A ou B mídia que leve a opinião de todo mundo, cada um tem a sua, se debate muito. Mas quando a gente está falando de saúde, é bem isso. É simples, esse é o modo que tem que se operar, entendeu? Até que alguém apresente um modo diferente, até que alguém chegue e diga para nós assim:
gente, podem voltar, é seguro, a gente precisa parar, entendeu? Basta uma pessoa, é aquilo que eu digo assim, morreu pessoas com 80 anos, cara, basta uma pessoa próxima a ti ter esse problema que perdeu a graça de tudo, né? A gente sempre fala... mas morreu uma pessoa, pode ser distante, mas é o avô de alguém, é o pai de alguém. Entendeu? Não tem. Eu tenho muitos amigos que hoje jogam no futsal italiano, croata, na Europa. O relato deles é absurdo, então eu não quero pagar para ver. Que nem eu falei, hoje a minha posição quanto Lagoa foi essa, e a minha posição quanto pessoa física vamos ficar em casa, vamos esperar isso passar, entendeu? Eu vim aqui no programa, nós já tínhamos marcado, mas provavelmente depois as pessoas só vão me ver ou indo no mercado, ou indo, que nem eu falei, no treino. Nós vamos ainda fazer uma logística para que nós tenhamos o menor contato possível, que vamos treinar e que voltamos para nossa casa. Acho que esse é o momento da gente ajudar, da gente mostrar que é um povo forte. Eu saí agora conversei com o Dili ali, o Dili que jogou na Itália, né? E o Dili tava falando, tu vai ver, a Itália daqui a 2 meses tá forte novamente. Porque eles já passaram por guerra, eles já passaram por milhares de coisas e são um povo muito unido. Mas eu acho que nós temos que ser um povo muito unido. Aqui no Brasil nós já tivemos grandes casos disso. Nós fizemos a melhor Copa do Mundo de todos os tempos em um modelo de crise em 2014. Nós nos unimos. Nós fizemos uma grande Olimpíada, nós nos unimos. A gente teve outras grandes provas que o Brasil é um país que na hora que aperta se une. Eu acho que tem que ser mais uma vez isso. E não adianta a gente achar que é São Paulo, que é Rio de Janeiro, que é Porto Alegre. É aqui, é tua casa, é teu bairro. Vamos nós... puxar isso aí, vamos nós puxar a frente, vamos cada um ficar no seu cantinho, vamos nos compartilhar pela internet, vamos trocar ideia por ali e vamos esperar isso passar, vamos torcer para que isso passe logo. O Jerônimo está participando com a gente, o Juliano, o Giga, quem mais? A Cleusa mandando recado, Itacir, o João Paulo, a gente já vai falar de você, a gente já entrou num assunto sério aqui com o técnico Adão, em função do problema que se vive nesse momento e também das medidas que estão sendo adotadas. Algo a colocar dentro deste cenário, Marcos Manente? Acho que é bem isso aí que o professor falou, né? Até estava conversando com os amigos hoje pelo WhatsApp. Nós não, o vírus não vai fazer tão mal, mas nós podemos transmitir para as pessoas que podem, né? Para idosos, crianças, quem tem a imunidade baixa. Então é uma corrente de todos, né? Corrente de todo mundo. E uma coisa que talvez o pessoal da área de saúde, pô, às vezes tu tá com a tua imunidade baixa e não sabe. Sim. Então isso quer dizer, às vezes, o cara tá com a imunidade, tu não sabe, tu vai descobrir depois o problema. Então acho que... mas é momento de ter atenção, precaução, mas também cautela. Não adianta o povo sair correndo que nem louco, comprar água mineral, papel higiênico, álcool gel, máscara e não sei o que. Como a gente tem falado aqui, sigam as orientações das autoridades em saúde. A máscara é para usar quem realmente precisa. Quem já está com possíveis sintomas, para evitar que com falar, de repente espirrar, essas secreções que saem da gente atinja outra pessoa que não esteja. Ou quem tem, né, idosos, crianças, ou pessoas com imunidade mais alto baixa, risco, assim, né? Que tem alto risco de pegar. A Liga Gaúcha de Futsal publicou oficialmente, pouco antes da gente começar o programa Além do Futebol por aqui, uma nota tomando uma nova postura depois daquela que aconteceu na sexta-feira, de que seria ou portões fechados ou as partidas suspensas. A nota diz o seguinte: pela presente, valemos-nos para transmitir às entidades filiadas que a Liga Gaúcha de Futsal tem acompanhado as situações ligadas à pandemia do Covid-19, coronavírus, entendendo por bem a adoção de medidas especiais de proteção da saúde e da segurança da nossa comunidade, atletas, comissões técnicas e a comunidade em geral, no sentido de evitar ou conter a propagação da doença. Em função deste quadro, no uso das suas atribuições, a Liga Gaúcha de Futsal vem atenta às diretrizes governamentais, adstrita às orientações prestadas pelos órgãos de saúde, aquilo que a gente vem falando, os órgãos de saúde determina a Liga Gaúcha a suspensão dos certames regionais e ou de qualquer outro organizado pela Liga Gaúcha de Futsal pelo prazo de 15 dias. Fim do referido prazo, a situação será analisada em consonância às determinações de saúde, estabelecendo-se a retomada das competições ou a renovação do período de suspensão, dependendo do que acontecer neste caso. Assina a nota o presidente Nelson Bavier, presidente da Liga Gaúcha
de futebol de salão. Isso significa dizer que o início das competições regionais, a princípio, só a partir do mês de abril, não é isso, professor Adão? São 15 dias, né, onde a gente vai ver a situação do país. Eu até tive lá na Liga sábado e domingo, a gente teve os congressos da base, né, muito bem geridos pela Liga, até a gente tem que parabenizar, foram um baita evento mesmo, a gente conseguiu sair de lá muito feliz e muito otimista com o futuro da associação. Mas nesse momento é isso aí, é parar, já se organizar. Já, porque a gente via que o quadro deveria cada vez partir para essa contenção aí. Então, acho que esse momento é o mais certo a se fazer, né? Uhum. A gente já vai falar dos congressos lá, de como que se desenharam, né, as competições de categorias de base. O João Paulo, oi Adão, a Associação de Esportes Uruguaianense dá uma calmadinha. Um abraço pro Milan lá, grande torcedor. Grande abraço. Itacir, Adão Ricardo Villanova, o melhor treinador. Abraço, Ita. Fomos campeões, eu e o Ita, na Nova Petrópolis lá. Amigaço. Itacir, aquele abraço. O Juliano Seco. Boa noite, galera. Abraço, Adão. Bora marcar um amistoso contra o Uruguaianense? Amistoso acho que não vai dar mais tempo, mas vai ter aí a Copa dos Pampas, estadual. Com certeza a gente vai ir a Uruguaiana lá, que a gente até falou, né? Eu falei na reunião da Liga, né? O pessoal às vezes lá reclama muito de ter que ir a Uruguaiana, Itaqui, São Borja. Eu acho muito legal lá aquela região, porque o pessoal respira, né? Tu vai a Itaqui num jogo de sub-17, tá lotado o ginásio, tu vai ao Uruguai. E mesmo sendo longe a viagem, mas eles são... Mas é bacana, né? A experiência do final de semana de um jogo longe assim é bacana. Não, e lá se vive... A prova aí, né? As lives, o pessoal lá vive bastante futsal, então é muito legal. A Fronteira tem esse futsal muito forte aqui eu gosto muito de lá e gosto muito de jogar lá. A Cleusa dizendo boa noite, o Juliano já botando pimenta no programa Além do Futebol. Quem é a melhor torcida, Uruguaianense ou Lagoa? Eu entendo de futsal, não de torcida. Mureteiro. O Giga tá cornetando a barba. É isso? Giga tem que cornetar a escola dele lá. Chegou em quinto, acho, a escola dele lá. Tá mal. Giga. Mal a escola do Giga. Te afirma, Giga. O Jerônimo também. Ei, Adão, devolve a associação. É musiquinha da galera. Né? Grito famoso lá. A Vera Gali assistindo minha mãe, em Esteio. Abração, né? Pra mãe, beijão, fez 60 anos. Matou a sexta-feira. Semana, né? Muito, 60 anos da Dona Vera, aproveitamos bastante. Foi muito legal mesmo. Dona Vera, parabéns, felicidades, muitos e muitos anos de vida pra senhora. A gente tá tentando botar o Adão nos trilhos por aqui, viu? O Sassá, almas que essa frase é do Kennedy, o pessoal tá reivindicando a autoria ninguém diz que é a frase. Da música, né, da musiquinha. O Marcelinho, quando vai pagar a carne que prometeu, hein, Adão? Não podemos fazer aglomerações nesse momento. Então, por enquanto tá fora. A Raquel e a Carol acompanhando em beijão casa, pras né? duas, que a gente tanto ama. O Gustavo Passos também, obrigado pela companhia, galera do time, o Caio, quem mais aqui? O Gabriel, a Vera dizendo que saiu muito bem, se saiu muito bem o filho, né? O Jair Júnior também, lá de Uruguaiana, né? Abração pro JJ. A dona Vera Galho, obrigado pelo carinho, te amo, mandando aqui o recado pro Adão. Rogério Bastos também, Lagoa com certeza, os fanáticos do Adolfo, respondendo a melhor torcida ali da galera. Não, e abraço pro Rogério, e é isso, né, até da primeira resposta lá que a gente comentou, como é que nós vamos fazer um jogo hoje aqui em Lagoa, sem os fanáticos, sem a nossa torcida, não tem lógica, não tem propósito algum, né, então... futebol, futsal sem torcida é sem alma, perde o propósito. Então jogo esse momento, então paramos. Quando voltar, vamos voltar todo mundo. Hoje a gente conversou e eu, sabe, Luciano, eu disse assim, ó, nós estamos um time muito forte, nós estamos num momento muito bom, nós fizemos uma pré-temporada maravilhosa, tenho que agradecer ao grupo, e de verdade isso que eu tô falando, e tu acompanhou os treinos, tu viu ali que era um grupo que chega legal nos treinos, tem um momento de descontração, de prazer, depois trabalha pra caramba, a gente tá treinando numa quadra pequena, tá ruim de treinar e não diminui a intensidade, fizemos os amistosos, parecia que era jogo de campeonato, todo mundo se dedicando, então o nosso grupo é muito bom, é muito forte. A gente já passou outras dificuldades aqui no município, nós passamos por 2 problemaços ano passado e superamos, e esse vai ser mais um momento que nós vamos superar.
Nós vamos superar. Quando voltar, nós vamos estar muito preparados para jogar. Se tiver que jogar quarta, sexta, domingo, nós vamos jogar 3, 4 vezes na semana. Eu sou uma pessoa que quero muito que saia todos os campeonatos. Acho que o regional é importante, a Copa dos Pampas é muito importante. Calendário chega a ser, datas chega a ser aperta, vamos lá, vamos apertar, vamos jogar, a gente tá aqui para jogar, entendeu? Tem que jogar 2 vezes por semana, vamos jogar. Eu acho que é uma forma de a gente retribuir nossa torcida. A torcida vai ter que ficar aí um tempinho sem nos ver. Quando voltar, vamos voltar toda. Vamos parar de... Tá cansado, descansa, faz gelo pós-jogo e vamos pro jogo. Acho que é isso. É momento de parar tudo. Na hora que voltar, tem que todo mundo voltar forte, todo mundo voltar para as quadras. Só uma questão, o Lagoa acabou de publicar nas suas redes sociais, assiste o programa Além do Futebol, depois vai lá na rede social do Lagoa Esporte Clube, né, as orientações que a gente vem justamente debatendo aqui com o Adão, das medidas adotadas pela equipe, né, o adiamento do início da Copa Regional dos Pampa, da Copa Regional Planalto, e a suspensão das atividades das escolinhas também a partir desta semana. O Leandro Fritzen, lá em Frederico Westphalen, grande Adão, ótimo treinador, grandes clássicos contra o Guarani Futsal, lá de Frederico Westphalen. A Maria Luísa Andrade, lá em Caxias do Sul, que já estão de resguardo lá todo mundo também, para ter bastante cautela nesse sentido. Obrigado pela companhia de sempre. Entramos no assunto ali, Lagoa Uruguaiana. Para nós esse ano vai ser diferente, né? Ter o Adão, o Dixon, o Tix, agora, né, pra cá. Pessoal de Uruguaiana que se cuide, né? E vai ter vários na arquibancada lá torcendo pro outro lado, eles nem sabem. A nossa última experiência não foi legal, né? Tem que tomar cuidado que tem o irmão do Brasileiro tá jogando lá no Uruguaianense também, Adão? Não foi anunciado ainda, não sei como é que tá a situação do David. Até o ano passado, pelo menos, né, o Brasileiro tem um irmão jogando na equipe do Uruguaianense, aí a família do Brasileiro vai ficar bem dividida, né, não sabe pra que lado que vai ficar. Mas vai ter muita família torcendo pra Lagoa, isso eu garanto. O pessoal vai ficar vai. Na meiuca lá. Édipo, Adão versus Paulo Adolfo, mandou um abraço. Não, eu sou o Paulo da STP lá, meu time, Uruguaiana lá, Deus o livre, estamos sempre juntos. Como é que foram as reuniões, hein, Adão, nas categorias de base? Serão 3 categorias do Lagoa que deverão disputar os estaduais, né? Muito boas reuniões, fiquei muito feliz mesmo, nos sub-13, sub-15 e sub-20. Nós vamos, tanto sub-13 quanto sub-15, se achou uma fórmula muito parecida com a bronze, a Liga 3 do ano passado, que era a questão dos regionais, né? Então a gente inicia com uma conferência, podemos ir até a final da conferência, então em ambas as categorias nós jogamos uma chave com mais 5 equipes, depois vai indo quartas de final, semifinal, final, então nós podendo inclusive aí chegar na final da conferência, o que ficou bastante legal ali, a gente viu que pode fazer boas campanhas, tem equipes tradicionais aqui na nossa região, pelas fases primeiras serem regionalizadas, tu pega muito time de Carazinho que tem tradição, equipes fortes, Guaporé, Amaral, então pegamos equipes fortes, mas achei bem legal a fórmula, a gente já inicia com uma expectativa de no mínimo 10 jogos na primeira fase, o que para nós é bem importante. No sub-20 menos equipes, mas não menos atrativa a fórmula também, vamos pegar Passo Fundo, vamos pegar Atlântico, pegar Cercesa, então equipes bem fortes, mesma coisa, vão ter que brigar por uma classificação, não vai ser fácil, mas principalmente o que nos deixou muito feliz foi a organização que a Liga está demonstrando. A gente chegou lá com os congressos bem encaminhados, já com uma ideia muito pronta de trabalho, então foi uma reunião rápida, construtiva, onde a Liga mostrou algumas ideias novas que eu achei muito legal. A partir desse ano nós vamos ter o cartão verde nas categorias de base, isso é uma coisa que a Liga está trazendo de Portugal. Então, por exemplo, assim, deu um lance que um jogador da equipe adversária caiu, o nosso atleta veio e botou para fora, o árbitro aplica um cartão verde. É o cartão de boa índole, alguma coisa assim, né? Ao final do jogo, os pais ali tiveram uma participação legal, torceram, apoiaram, o árbitro vai e aplica um cartão. É o cartão bom, não é o cartão de advertência. O cartão bom, e no final da competição a equipe que mais tiver ganha o troféu disciplina, em dinheiro, a disciplina hoje ela é igual, muito igual à questão do prêmio do campeão, então é muito legal. Acho que a gente conseguiu aí fazer um campeonato legal, um campeonato forte, e esperamos aí, temos boas expectativas aí para a competição. Ainda sem datas determinadas de início, não? Ficou 30 de maio, mas
Vamos ter que esperar, mas a princípio 30 de maio. Assim. Tem um prazo até lá. Se temos um prazo bom, até porque é base, então precisa dar uma preparada, mas a princípio 30 de maio. Bom, e a importância de uma equipe como Lagoa, por exemplo, fomentar principalmente essas 3 categorias, que de uma certa forma fazem um vínculo com o grupo principal, tanto que hoje o Lagoa, como já tinha no ano passado, em alguns anos anteriores também, garotos do sub-20, de categorias inferiores, estão inclusive junto com o grupo principal. Eu acho que esse processo de formação ele é importante para todo o clube, né? Então a gente ainda está com alguma dificuldade porque pela questão de idade, a nossa primeira turma lá, ele ainda está com 16, 17, então talvez ainda não esteja com a idade pronta, que seria lá 18, 19, 20. Ainda nós vamos ter um tempinho para conseguir fazer esse meio campo, mas estamos preparando muito. Tu vê, esses meninos, por exemplo, que vão jogar hoje no Sub-20, a maioria deles ainda tem 3 anos de Sub-20. E eles já participaram do estadual Sub-13, Sub-15, e agora que seriam um Sub-17, a gente deu um passinho a mais para poder unir e fazer um grupo mais qualificado. Então por isso que a gente não colocou o Sub-17, a gente preferiu unificar no Sub-20. Pode ser que a equipe tenha dificuldade daqui a pouco brigar pelo título? Pode ser, mas o mais importante na base é a formação. Então é em cima disso que a gente está batendo nesse momento. O Jair está fazendo um trabalho fantástico, que é formar atletas. Então neste momento, o nosso Sub-25 é uma equipe competitiva, uma equipe forte, eu acho que pode brigar, uma equipe que está treinando muito, é uma coisa que a gente lutou muito para dar uma carga... Muito diferente dos anos anteriores, a gente nessa carga da categoria Sub-20. A gente lutou, eu até estou trazendo bem para próximo de mim isso, estou conversando muito com o Jair, a questão de treinamentos, de dia a dia a gente está tentando sempre encaixar mais ou menos num horário de adulto, ainda não está o perfeito, porque a gente ainda espera a volta do Adolfo Stella para nós podermos aí organizar melhor, mas eu acho que já é um caminho que a gente vai mostrar ser eficiente. Você falou no Adolfo Stella, se tinha uma certa preocupação, né, da quadra não ficar pronta até lá no dia 25, quando seria a estreia do Lagoa no Regional. Agora esse prazo espichou bem mais. Eu particularmente entre a semana passada e essa semana não voltei ao Adolfo. Como é que tá o Adolfo, Adão? Chegou a passar por lá agora no começo da semana? Eu fui hoje lá, acho que ainda falta a questão da pintura iniciar, mas acho que o pessoal nos prometeu que semana que vem entrega, então a gente tem que imaginar, acho que a questão de obras... Já foi. Acho que sim, essas questões todas já foram, então deve ser só pintar. Acho que o pessoal vai cumprir o cronograma ali. Continua me preocupando, sabe? Porque a gente sabe que o pessoal, não tem nada de reclamação ou de questão política, por favor, não entendam mal, porque é muito difícil no país a gente falar disso. Né? Mas infelizmente... Eu fiz uma postagem hoje também, fazendo uma pergunta nas redes sociais, e a gente pergunta, mas qual é o teu lado? Tipo, eu preciso ter um lado para perguntar alguma coisa? Tanto que assim, hoje o poder público aqui, nós temos um contato maravilhoso, eu converso com o Zé quase que diariamente, então a gente tem esse déficit de ter outras quadras em condições legais de treinar. Então quando o Adolfo precisa de uma reforma ou tem algum evento que a gente precisa entender, isso é uma coisa normal que acontece, nos machuca muito e nos complica muito a questão do treinamento. Então lógico que a gente está torcendo muito para que o prazo seja, acho que é segunda ou terça da semana que vem, que é a programação de ser entregue, para que nós possamos voltar a treinar em nível competitivo, né? Por mais que nem eu te falei, tem uma parada, mas não achem que alguém vai parar, vai todo mundo continuar treinando, vai todo mundo continuar na batida, até porque sabe quando voltar, a batida volta forte. Então a gente vai precisar voltar a treinar numa quadra boa, mas eu acho que semana que vem isso já deve estar resolvido. E aí com o prazo espichado aí fica mais tranquilo. Sim, essa questão do prazo para entrega do Adolfo Stella, né? Tá deixando um recado pro pessoal que vai pintar, né? A última vez que o Adolfo foi pintado, no outro dia ficou tudo preto a quadra, né? Cheio de mancha preta. Agora acho que vai dar tempo de secar a tinta. Agora com calma, com tranquilidade, né? Não precisa acelerar muito o processo. Luísa Marques, Dali Ricardo. Esteio tá te assistindo, né? Tem uma parte que é Ricardo ainda. Adão Ricardo Gali Villanova. Na verdade tem uma história engraçada que o Adão ele nasceu em 2014, né? Sempre era Ricardo, empresas, em família. E aí quando eu comecei a treinar, aí o Adão, e hoje nem às vezes as pessoas me chamam de Ricardo lá em casa, eu demoro pra... Mas o Adão nasceu em 2014, então foi... Eu brinco com a mãe, né? A mãe botou Adão Ricardo e não me chama de Adão, Adão. Aquela história só chamava de Adão quando o bicho ia pegar. Só quando o bicho ia pegar. Então, mas agora eu particularmente quase que ninguém me chama de Ricardo, assim, é muito pouco, só os da família mesmo.
O João Antunes também, professor aí, tem qualidade Um também. abraço ao Messi aí, nosso amigão. Grande abraço, João. Obrigado pela companhia. 9h30, a gente batendo um longo papo aqui com o técnico Adão Ricardo Villanova. Tínhamos a perspectiva de que o campeonato, a temporada começasse no próximo final de semana. Não vai acontecer. Houve aí a confirmação agora à noite da Liga Gaúcha de Futsal suspender, né, temporariamente as competições por 15 dias. Então, somente no final deste mês, comecinho do mês de abril, devem ser iniciadas a contar da expectativa de que toda essa preocupação com o coronavírus diminua a partir de então. A gente está com essa expectativa de que a partir do mês que vem comece a competição. E é claro que a gente vai falar de outras modalidades esportivas aqui com o técnico Adão. O pessoal dos noticiários esportivos até estava dando uma conferida durante o dia nas emissoras de TV e tal. Tá certo que as competições agora estão parando. Mas o pessoal vai ter um pouco de dificuldade de falar algumas coisas, porque aí pega, nós que gostamos, eu particularmente gosto muito de esportes americanos, NBA parou. Sim, antigamente não, sempre foi assim, né? Para o futebol no Brasil, tem na Europa, né? Para na Europa no Brasil, não tem nada. Chega final de semana, tu bota no Fox, o Fox passa argentino, passa... alemão, né? Aí tu larga pra ESPN, tem o inglês. Sim. E esse final de semana não teve nada, cara. Nada. Aí eu gosto de esportes a motor também. Fórmula 1 foi adiada. NASCAR nos Estados Unidos também tá parando. A moto velocidade também. Então tá complicado a situação, né? E aí já dá uma dimensão. O único lugar que não parou o futebol foi na Rússia. Não tinha essa confirmação. Até eu vi hoje um vídeo do jogo do Zenit. A torcida gritando lá que uma música que eles fizeram lá, que iam todos morrer de coronavírus no estádio. Pois é. E o estádio lotadito. Né? Nos Estados Unidos a XFL, né, que é uma genérica da NFL do futebol americano, também não parou, pelo menos não tinha parado até o final de semana, não vi se terão continuidade ou não, mas enfim, fica um pouquinho difícil, mas a gente ainda tem informações para debater por aqui. É claro, como o Grenal foi no final de semana, a gente vai trazer um pouquinho do Grenal na quinta-feira da semana passada, no dia do programa Além do Futebol. A gente vai falar um pouquinho do clássico Grenal, depois a gente vai trazer informações também da dupla Grenal dos jogos do final de semana. Tem lances aí, produção do clássico Grenal, aí pode trazer os lances. Nem vamos deixar meio que a confusão, a briga de lado, porque foi um bom jogo. Antes de mais vamos nada, falar da bola, né? Ficou aquela história. Porque o jogo é só pela rede social e tal. Como é que vai funcionar? Adão, você conseguiu assistir tranquilo o jogo, Adão? Muito bem. A gente até uniu a turma. Foi não, foi uma boa parte do elenco. O Caio torceu pro Inter? O Caio nós cortamos. O Caio não tem como achar. E aí a gente olhou junto lá no Juninho, lá no Júnior Nadal. Foi bem legal, não trancou, assim. Tivemos uma boa qualidade. Foi bem divertido. Meus gremistas e colorados olhamos juntos, nos divertimos. Acho que foi uns bons exemplos aí, conseguimos ver. Marcos, você conseguiu assistir o jogo tranquilo, Marcos? Graças a Deus, sem travar nenhuma vez. A maioria dos relatos que eu vi o pessoal falando que tava travando, que a qualidade da imagem tava ruim, mas a gente assistiu tranquilaço em HD, parecia a imagem do Fox. Eu tive um pouco de dificuldade de assistir, principalmente o primeiro tempo. Primeiro tempo quase não consegui assistir. Eu sou um cara que, por essência, assisto os jogos naturalmente ouvindo rádio, então pra mim o rádio ficou ligado o tempo todo. Eu tentei assistir com o rádio, mas tava dando quase um minuto de diferença, o delay é grande, mas mesmo assim eu ainda faço. Nas transmissões de TV também tem um delay, não é tão grande quanto, mas também tem um delay. Eu fiquei assistindo, ouvindo pelo rádio. Pela TV o primeiro tempo tive muita dificuldade, mas com quase uma certeza de que o meu sinal caseiro de internet lá não tava tão legal quanto deveria, né? Então o ponto não é contrário à transmissão, e sim ao meu sinal de internet, né? E depois o Grenal no Facebook bateu o jogo do Flamengo e bateu o Champions League. Deu em audiência. Quase 2 milhões e meio, né? 2 milhões, não, deu 2.100 mil. 2.100? Isso. Eu tinha ouvido falar de 2 milhões e meio. Mas tem aquela história, em quantas pessoas vocês estavam lá, Dão? Tem essas. Então, no caso, são acessos, né? Sim, são 2 milhões de ao vivo ao mesmo tempo. Conexões feitas, isso, né? Isso. Quantas pessoas vocês estavam lá? Umas 15. Umas 15. Tá certo, lá em casa nós temos essa tradição de olhar o Grenal. Nós estávamos juntos, em 3 lá, mas bota numa média aí de pelo menos 6 pessoas. Bares.
Bares com 20, 30, 40, 50 pessoas assistindo. Eu sei de uma promoção num posto de combustível, se eu não me engano, em Soledade, que parece que tinha mais de 100 pessoas assistindo o jogo lá. Então aí tu coloca lá em cima essa audiência. Gostou do jogo, Adão? Gostei do jogo. Acho que foi um jogo bom tecnicamente. Acho que o Grêmio ainda tem algumas coisas a melhorar, assim, pelo seu elenco, mas surpreendeu o Inter positivamente. Eu tinha visto pouco do Inter esse ano e não tinha gostado, e ali sim fez um bom jogo, um jogo bem parelho. Então acho que foi um bom jogo, digamos assim. Não vejo os dois times hoje prontos para brigar por um título de Libertadores ou algo nesse sentido, mas se melhorar um pouquinho, a perspectiva pode ser boa, né? Marcos, o que você achou do jogo, Marcos? Ficou aquele gostinho, quero mais, né? Eu também gostei demais. Acredito que se tivesse continuado 11 contra 11, nós ia ganhar o jogo. Que era o melhor momento do Inter na partida. 2 bolas na trave, quase em sequência. Sim, sim. E o Bosquilha, né, teve 2 baita chances. Naquele tinha que cavar, ele bateu. E naquele bateu, ele tinha que cavar. Ali a bola, né? Primeira bola na trave. O Inter teve as melhores chances de gol, efetivamente, né, durante o jogo. Teve uma do PP, né? O Grêmio criou as suas oportunidades também. O Grêmio teve 2 baita chances ali quando estava no 7 contra 7, né? Uma com o Jeromel bateu bem. O Luciano. E a outra, acho que foi uma batida de fora também, que o Lomba fez uma baita defesa. Eu tinha apostado no empate nesse jogo. Eu tava sentindo que ia, mas eu achei que ia ter gols. Eu achei que ia dar 2-2 o clássico Grenal. Eu, pelo primeiro Grenal, achei que o Grêmio ia ganhar. O Grêmio foi muito... É que eu te falei, por isso que eu disse, eu olho pouco o jogo do Inter, e o primeiro Grenal, o Inter foi muito mal. Então eu achei que o Grêmio nesse momento estava bem superior. Mas não, o Inter mostrou equilíbrio. Né? Então foi jogo bom. Vamos voltar para o começo aí, produção. Vamos pular essa parte aí que acabou manchando a história de um clássico histórico. Pode pular fora a produção, pode retornar aí para o começo aí, qualquer coisa, mostrar mais algumas vezes. Acabou manchando um clássico histórico pela primeira vez numa competição continental da grandeza da Libertadores. Teve alguns clássicos pela Sul-Americana, né, em anos anteriores, mas nada comparado à Libertadores da América. E só não foi melhor, quer dizer, o empate não é bom para ninguém, né, vamos dizer assim. Que a gente tinha falado no começo da semana, né? O América de Cali e a Universidade jogaram e o América ganhou fora, né? Fora de casa. Então isso acabou deixando esse resultado do Grenal de certa forma ruim. Mas eu ainda aposto na classificação dos dois, Adão. Eu acho que o Grêmio teve um grande resultado na primeira rodada, porque eu acho que lá em Cali não é fácil de jogar, sabe? Eu acho que o América é um pouco melhor que o time chileno, e o Grêmio conseguir ganhar lá, eu acho que foi uma grande vantagem em termos de classificação que o Grêmio teve. Deixa esse resultado do Grenal desastroso, né? Exemplo, exatamente. Porque aquela história, em casa tem que ganhar para classificar. O Grêmio ganhou fora. A lógica é empate fora e vitória em casa. Né? Compensou nesse caso. E que eu vejo assim, dos dois, se algum tropeçar um pouco mais, vai se complicar com a América de Cali. Tipo, eu acho que vai ser um jogo difícil que o Inter vai ter lá contra o América de Cali. Acho que o Inter vai vencer os chilenos lá no Chile, o Grêmio vai vencer os 2 jogos dos chilenos. O Grenal é muito aberto, né? O Grenal sempre é um jogo aberto. E eu acho que o jogo do Inter na Colômbia é um jogo aberto. Então, acho que nesse sentido, o Grêmio... E até me surpreendeu. Achei que o Grêmio não ganhava o primeiro jogo lá. É difícil jogar na Colômbia. Os colombianos são times complicados. Mas que bom que o Grêmio conseguiu o placar, né? E aí acabou ficando um pouco mais tranquilo, de uma certa forma, para esse clássico Grenal. Vamos adiante então nos jogos do final de semana da dupla. O primeiro jogo foi do Grêmio, né? Foi pela manhã ainda, né? Podemos começar com o Grêmio então, produção. Com protesto e tudo. Que tomou com protesto, com máscara, né? O pessoal pedindo pela paralisação do Gauchão, acabou sendo paralisado efetivamente, né? Não vamos entrar em detalhes dessa questão, até mesmo de a quem beneficia o quê, né? A possibilidade de parada, enfim, estamos falando efetivamente de futebol. O Grêmio tomou um susto, né, com o São Luís, 2-0 no comecinho do jogo, e demorou um pouco para conseguir. Não entrou no jogo, né? Acho que 3 dias depois do Grenal, ginásio vazio, campo vazio, estádio vazio, e jogo às 11 da manhã, acho que foi tudo contra, assim, né? Mas afinal o Grêmio conseguiu virar aí. O São Luís está numa situação bem difícil, né? Acho que
O presidente do São Luís hoje estava sugerindo anular completamente o campeonato. Será? Não Ninguém rebaixa cai. ninguém é campeão. Pode, Deixa desse jeito. a gente falou, pode até dar o título pro Caxias. O importante é não cair ninguém. Mas aí fica complicado realmente, né? Eu tenho ouvido falar, com relação à questão a preocupação com o Grêmio, de que o Grêmio está com dificuldades físicas. Teve dificuldades no Clássico Grenal e teria apresentado dificuldades também nesse jogo contra o São Luís de Juí. Eu confesso que eu assisti só o segundo tempo e o Grêmio foi buscar no segundo tempo. Virou no segundo tempo, né? É que eu acho que às vezes quando o time... futebol imagina, futebol com 11 ainda, né? É um contexto muito coletivo, né? Então, claro, o time não se encaixa, parece que tá todo mundo cansado, parece que tá todo mundo... tu tem que correr atrás. Então, às vezes, aparece muito mais. Quando o time tá encaixado, parece que fisicamente está melhor, os jogadores correm menos, tá mais posicionado. Não acho que esse seja o problema. O time do Grêmio é um time de média de idade nova, assim, um time jovem. Acho que mais assim, o Grêmio tá demorando para encontrar as peças esse ano. Trocou bastante jogadores novos até se encaixar aí. O futebol tem fase, né? Esse gol foi o Luciano que perdeu. O Luciano é bom jogador, tu vê, ele é esforçado, mas ele não tá conseguindo ter a sorte de fazer os gols. Então acho que são... No próprio Clássico, né? Sim, Eu acho que quem fala dele, fala até do Bosquilha, claro, eles tiveram o movimento correto, tentaram tirar do goleiro. Agora, às vezes, alguma coisa tecnicamente tu erra, né? O Everton me pareceu que depois da convocação também deu uma... Não foi tão bem assim no Grenal, não foi bem nesse jogo aí também. Aumentou o nível, né? Ele aumentou a exigência, né? A gente sempre quer que o Everton... Mantém um padrão de Everton, né? Lá em cima. Acostumou ver ele na seleção, ali naquele auge dele na seleção. Padrão. No Grêmio também. É importante destacar que, falando em termos de gauchão, ainda também se torna algo um pouco incerto, né? A gente já vai falar sobre a questão da paralisação, mas a dupla Grenal é possível que só um dos dois, se alguém estará na final do gauchão, né? Porque o Caxias já deixou o Grêmio fora. E aí o Caxias já está na final do Campeonato Gaúcho. O Caxias ganhou o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Vai jogar contra algumas das equipes ou ser campeão, se for campeão direto, né? Terminando o turno hoje, Grenal só seria na final do turno daí, né? Na semifinal seria isso, cada um com seu confronto. Isso. Até nem sei quem que são os segundos. Eu não atualizei a tabela do gauchão aqui. E na tabela geral, o Inter é o líder e o Grêmio é o vice. E o Juventude se aproximando muito do rebaixamento também, né? Da tabela geral do Campeonato Gaúcho. Os times de Pelotas também estão se aproximando. O Pelotas acho que deve ser o penúltimo. E o Brasil de Pelotas sobrevivendo na Série B e arrastando também na segunda, né? É que eu vejo que Pelotas e Caxias vão ter sempre essa dificuldade, né? O futebol hoje o futebol hoje ficou muito grenalizado, né? E aí tu pega uma cidade que nem Caxias e Pelotas, ter 2 clubes, né? Divide torcida, divide patrocinador. Então ficou mais difícil, sabe? Antigamente, eu não sou tão velho assim, mas pra te sair de Caxias olhar um jogo era muito difícil, olhar um jogo do Grêmio e do Inter. Então eram mais fortes esses clubes do interior, né? Aí hoje em dia é mais fácil tu estar na Porto Alegre, tu tem pay-per-view, tu tem tudo, e aí tu tem 2 clubes, sabe? É difícil tu ver 2 estádios vazios. Mas agora tem pay-per-view até da divisão de acesso, né? O pessoal pode até ajudar o Glorinha aí. Isso. Acompanhar. Inter primeiro do grupo A, em segundo Novo Hamburgo, o Noia, e no grupo B o Grêmio em primeiro e o Caxias em segundo. Então seria Grêmio e Novo Hamburgo, Internacional e Caxias na semifinal. O grupo do Grêmio se apresentou bem mais forte, né? Sim. Até na questão dos resultados, né? A gente vê que é um grupo que está somando muito mais pontos em cima do grupo do Internacional. Que agora é um grupo contra o outro. Um grupo contra o outro, e então já deu para ver essa dificuldade. Tanto que no primeiro turno, né, o Inter fez melhor campanha, daqui a pouco no segundo o Grêmio pode fazer melhor, porque tá pegando equipes que tá em tese tendo mais facilidade, né? Bom, o Internacional jogou no final do dia, né, jogando em Porto Alegre contra o São José, jogando em Porto Alegre fora de casa, né, Marcos? Isso. Em Porto Alegre fora de casa, jogando no estádio do Zequinha. Acabou vencendo tranquilo, né? 2 gols do Nonato. Tranquila a vitória do Internacional. Tranquilaço. Uma partida que o Inter jogou, bem dizer, todo de reserva, né? Jogou só o Edenilson titular e o Moledão, que é o eterno titular, e ainda acho que vai voltar, porque o Fux
Fux dá medo na gente, né? Ué, mas não era o craque do Cudê? É, o craque do Cudê, né? Tá lá pra fazer a saída de bola e não consegue. Deixa o Cudê trabalhar, meu. Vamos confiar no Rudinei e no Fux. Confiar no Rudinei no Fux. Né? O Nonato, iluminado, depois de errar 650 passes, conseguiu fazer 2 gols e dar uma assistência. E sofreu o pênalti também, né? Participou de todos. Foi decisivo, Decisivo, né? Ele que vinha sendo de certa forma preterido do Cudê, né? O pessoal até cobrava muito a participação dele. O que se esperava era o Nonato. Se credencia a brigar aí? Acho que ainda não. Não se credencia ainda. Mesmo fato, o Patrick, que nessa partida foi bem pra caramba também, mas acho que não vai entrar na briga ainda. O Nonato era o jogador que todo mundo tava esperando pra fazer a função ali que o Lindoso começou fazendo, né? Que era tentar fazer a armação. E agora tá o Thiago Galhardo. Thiago Galhardo não, o Marcos Guilherme. Mas eu acho que não vai entrar nessa função do time titular do Inter. Vai aguardar mais um pouquinho no banco. O bom que pega confiança, né? Foi uma oportunidade para ver Sarrafiori também, né? Que, apagado. Já pode largar ele lá pro Vila Nova, pro Sport. Aquela incógnita, né? Porque quando foi contratado, deu aquela polêmica toda da contratação do jovem, né? Sim, eu acho que o Inter deve até hoje pro Huracão o dinheiro dele. Mas e aí? Vai vingar, não vai vingar? Foi um bom investimento, foi um mau investimento? Era o novo Canidia. Não tá dando bola. Eu tenho receio quando jovens são taxados ou comparados a grandes ídolos. Sim. Porque assim, o que esse jovem fez até agora? Na base ele destruía, né? Principalmente no Huracan. Mas é aquela história, isso eu ouço falar muito, sou um cara, eu repito, eu sempre gosto de falar muito de esporte americano. Sou um cara que acompanha muito esporte americano, os caras muitas vezes falam, no college, no futebol universitário nos Estados Unidos, na liga universitária nos Estados Unidos, o cara arrebentou. Pô, como é que o cara não consegue se transformar um profissional ou vir para as ligas principais? É completamente diferente. Os guris ficam brincando comigo no treino, que eu viro e mexe, eu falo que é questão matemática. Quando tu joga uma categoria de base, tu compete com todos os nascidos no teu ano e num outro ano, né? Tipo, hoje, por exemplo, o Sub-20 é quem nasceu em 2000. Então ele vai jogar com quem nasceu em 2000 e 2001. Quando ele chega no adulto, daqui a pouco ele tá jogando com um cara que nasceu em 80 até um cara que nasceu em 2000. Muda de 2 anos para 20 anos o nível de competitividade. E a complexão física, vamos dizer assim, de um atleta que tem uma carreira, que tem uma experiência, que tem um acompanhamento. É o funil, isso é o funil. O esporte tem muito isso. Quando tu chega no nível competitivo, às vezes tu olha, o menino é bom, mas vai afunilando, vai apertando, vai vindo os meninos bons de todos os lugares, né? Então, por vezes não dá certo. Teve casos famosos aí, né? No Grêmio eu me lembro muito. Bruno, Pitbull, Rodrigo Gasolina. Quantos caras? O Inter agora recentemente teve o Andrigo, que recusou ir pro Manchester, recusou ir pro Barcelona pra ficar no Inter e cair pra Série B. Diogo no Inter, né? Diego. Então, Diogo tá jogando no Esportivo agora. O Diego ninguém tem notícia mais. Agora eu lembrei o Rodrigo Grau. Rodrigo Grau. Era Rodrigo Grau e Ronaldinho. Os que surgiram no Grêmio ali, anos 90. Eu me lembro, na época, ainda acompanhando o Glória de Vacaria, Evaristo de Macedo era o técnico do Grêmio. Num jogo no estádio Altos da Glória, em Vacaria, o Evaristo tava buzina da vida com o Rodrigo Grau. Nós ficávamos num local do estádio que ficava muito próximo ao banco de reservas do Grêmio. Eu pensei que o Evaristo ia dar no Rodrigo Grau, cara. O velhinho tava buzina. Se o Evaristo de Macedo fosse treinador do Grêmio, do Inter, não ia ter dado aquela briga no Grenal, né? Porque uma vez ele era treinador do Corinthians e deu uma briga no vestiário, né? Rincon, Marcelinho, Edilson e o Maurício, o goleiro reserva, foi se meter. Ele disse, não te mete, essa briga é de quem joga bola. Não te mete, deixa os caras. Mais ou menos esse. Não te mete. Agora, Gauchão temporariamente parado, né? E aí Só mais um ponto. A última partida que o Inter jogou, o Gauchão tinha jogado Danilo Fernandes e nós comentamos, né? Botou o cara pra não fazer nada. Mas ele... Agora ele fez uma defesa bonita. Ele teve algumas participações do Danilo Fernandes.
Paralisação do Campeonato Gaúcho acendeu uma outra polêmica. Estava vendo hoje também alguns debates esportivos com relação à questão de calendário. Não só o calendário dos regionais, mas até mesmo o próprio calendário nacional, com a possibilidade, inclusive, de equiparar o calendário com o calendário europeu. Você vê uma possibilidade como essa, Adão? Eu sempre fui muito a favor disso. Não sei por que não é. Acho que a gente deveria ter um calendário mundial, onde inicia a temporada para todos, onde encerra a temporada para todos. Talvez até no futsal isso, sabe? Porque é complexo, né? No meio do ano tu perde o principal jogador, tu não consegue contratar. A gente aqui, quando quer fazer... os times iniciam a temporada quando os europeus estão no meio de campeonato, então não conseguem contratar. Eu, particularmente, acho que deveria ser isso, assim, apesar da mudança de clima, eu sei, os invernos são diferentes, os verões são diferentes, mas teria que ser um calendário mundial, porque daí todo mundo ia iniciar junto, todo mundo ia terminar junto. É bom para os clubes, bom pro profissional. Eu acharia muito legal se isso acontecesse em algum momento. Será que esse momento de crise não seria uma desculpa para tentar encontrar esse... Tomara, eu torço. Eu acho que eu vejo, por exemplo, se que nem o Grêmio. Hoje tu tem o Everton, né? Tu imagina, no meio do ano tu perde o Everton, entendeu? Tipo, uma coisa meio sem lógica. Aí vai jogar a final da Libertadores sem teu principal jogador. Ou tu vai vender no meio da temporada, os clubes europeus não podem, por causa da questão do fair play, contratar tão caro. Ainda mais agora barato. Que a Libertadores foi pro final do ano, né? Que teve um período que era no meio do ano. Sim, né? Sim, Até o Inter, 2006, o Inter chegou na final da Libertadores no meio do ano. No meio não, que foi depois da Copa, foi em agosto. Mas daí ficava uma ressaca, né? O time que ganhava a Libertadores ficava 6 meses sem fazer nada. Né? Perdemos o Rafael Sobis. Chegamos o Mundial, Wagner. Mas daí demos a sorte de encontrar o Pato pra ter um guri da base pra deslanchar. Eu sempre falo, o Inter ganhou aquele jogo do Barcelona, mas o melhor time do Inter aquele ano foi o campeão da América, que era o Bolívar, no auge, Jorge Wagner. Time, né? O time que foi pro Mundial é outro time. Xinga, né? O Grêmio ano passado perdeu o Arthur, tu entendeu? Sim. Perde no meio da temporada, não consigo achar lógica, assim, é só um presidente ligar pro outro, vamos começar junto, vamos terminar junto, era uma coisa Mas tão... eu acho ainda que no Brasil vai ser o seguinte, vai terminar o Brasileirão no primeiro turno e vai ser o velho mata-mata que foi até 2000. Tu acha que tem a possibilidade de voltar? Eu acho difícil. Eu acho que esse ano pelo menos vai ser o mata-mata. Infelizmente acho difícil, porque eu odeio esse campeonato de ponto corrida. Vai voltar a emoção nos campos brasileiros. É diferente. Essa história de justo, eu não consigo achar justo. Eu não consigo achar justo o campeonato em que o Grêmio, por exemplo, vai jogar com o Corinthians e o Corinthians joga com o time B. Aí na outra semana o Inter vai lá jogar com o Corinthians e o Corinthians joga com o time A. Não é justo. Justo é o meu time contra o teu, quem ganhar é campeão. Mas chegou em oitavo, tá? Então ganha do oitavo. Simples. Se tu é o primeiro. Eu fui o primeiro colocado e perdi pro oitavo. É simples, não perde pro oitavo, vai lá e ganha. Eu acho uma coisa muito... Em 96 lá o Grêmio foi campeão e chegou em sexto. Problema dos outros que perderam pro Grêmio. Depois o Grêmio foi lá nos mata-mata e eliminou, entendeu? Não consigo ver lógica. Todos os grandes campeonatos do mundo, fora futebol europeu, todos os campeonatos do mundo têm playoffs, né? E outra coisa, na Europa é assim, a cultura é diferente, são os países diferentes. Imagina no futsal tu fazer um campeonato de ponto corrido. Quebra o futsal. Pede pros volto a falar no esporte americano. Eu viro e mexo, tô falando no esporte americano. Pede pros americanos fazer campeonato basquete sem playoffs. O grande jogo, né? Não sai. Não. Imagina acabar o Super Bowl. O maior evento do mundo. Não tem condição. Depois de 2002, 2003, eu me lembro assim de 3, 4 jogos emocionantes do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Talvez o jogo mais emocionante do Grêmio no Campeonato Brasileiro desde 2003 pra cá é um que era a volta do Ronaldinho ao Olímpico, assim. O do Pilantra? O resto, o Grêmio joga, o Grêmio todo ano chega em... Jogo, o Grêmio tá na coisa mais chata do mundo, faz uns 10 anos que o Grêmio chega em quarto, quinto no Brasileiro. O Grêmio saiu perdendo, virou o jogo. Tu não briga por nada, sabe? Foi um baita jogo aquele. Não, foi. O Grêmio faz 10 anos que olhar o jogo do Brasileiro, do Grêmio, é um saco. O Grêmio tá em quarto, quinto, o Grêmio não faz força pra chegar em quarto, quinto, o Grêmio não é campeão. Aí fica aquele troço, tu vai olhar um Grêmio e Vasco, tá o Grêmio cheio de junior jogando contra o Vasco, assim. Essa é a imagem que eu tenho do brasileiro, entendeu? Em compensação, se tu pegar os mata-matas, todos os anos era emocionante, né? Sempre tinha jogos fantásticos. O Inter nos Brasileirão mata-mata papou 3, né? Não. O título do... O Grêmio foi campeão. Chegou em 2, mais fora os 3 que foi campeão, mais 2 finais.
Então, Cara, me lembro do mata-mata histórico, em 98, o Corinthians era um timaço, assim, né? Marcelinho, Ricardinho, Edilson, e o Corinthians fez a melhor campanha. E o Grêmio fez a 8ª campanha. Aí o primeiro jogo no Olímpico, o Rincon fez um golaço 1x0 Corinthians. O Grêmio foi lá no Pacaembu, ganhou do Corinthians. Aí teve o terceiro jogo, o Corinthians ganhou com um gol do Gamarra. Cara, jogaço. E jogos que tu vê, 98 e a gente tem a lembrança. Por quê? Porque era um mata-mata. A partir dali saiu campeão. Então, hoje em dia eu não consigo ver. Será que ainda não vão fazer um Copa João Avelange aí pra tentar livrar o Cruzeirão? Acho que hoje não cabe mais isso, né? Acho que não. Antes da gente fechar o programa aqui, além do futebol, a produção lembrando aqui que tem o recado do Supermercado Millennium, nosso parceiro do programa Além do Futebol, aqui para você economizar também. Confere aí o recado do Millennium. Não sai daí, a gente volta em instantes. Supermercado Millennium, o melhor preço da região. Supermercado Millennium, confiança e tradição. Aí está o recado do Supermercado Millennium para você economizar. Eu estive ali hoje pegando aquele pãozinho quentinho, caprichado, padaria caprichada do Me Supermercado dê, Millennium. papai. Pense no cafezão no final do dia com aquele pãozinho caprichado do Supermercado Millennium. Adão, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Além do Futebol. A gente espera que muito em breve possamos ultrapassar esse, de certa forma, momento de crise mundial que afeta também o esporte aqui em Lagoa Vermelha, que a gente possa vibrar muito com o time do Lagoa muito em breve, Adão. Obrigado pela presença, e só deixar um último recado para toda a nossa torcida, toda a nossa comunidade, que nesse momento que nós possamos se unir, mas que também todas as pessoas saibam que o nosso trabalho está sendo muito bem feito, que a gente está muito forte, que esse momento a gente precisa, por uma questão de saúde, dar uma parada de ações populares, mas internamente a gente vai estar trabalhando muito forte para quando voltar muito forte. Esse é um ano de afirmação nossa, é um ano de primeira divisão, é um ano de campeonatos regionais onde a gente precisa manter o título, é um ano de categoria de base que a gente vai jogar muito estadual e a gente precisa ter o nosso ginásio lotado, a gente precisa que as pessoas sejam conselheiros, procurem nós, venham conversar com a gente, descubram qual é a forma de ser conselheiro, pode me chamar nas redes sociais, no meu telefone, pode nos contatar, as mídias do clube, que é na dificuldade que as coisas acontecem, que as coisas crescem. Cada um com a sua crença, mas eu acho que às vezes Deus faz as coisas boas nos momentos de dificuldades. Ano passado a gente teve muita dificuldade aqui no município, foi uma coisa que nos marcou muito, foi uma coisa que nos fez nos apaixonarmos ainda mais por Lagoa Vermelha, porque a gente viu a força dessas pessoas, né, no momento de dificuldade. A cidade se abraçou e 2-3 semanas depois de uma tragédia local, nós estávamos com o ginásio completamente lotado, com o perdão da palavra, atropelando os adversários, e não era só dentro de quadra, vinha de fora desse apoio, e eu tenho certeza que vai ser assim agora. A gente vai estar quietinho lá trabalhando, nos preparando. Quando isso passar, e se Deus quiser, não vai nos trazer grandes estragos, não vai nos trazer grandes transtornos. Quando isso passar, a gente vai de novo estar entrando em quadra, tendo um Adolfo lotado e mais uma vez mostrando a nossa força, e o adversário sentindo muito o poder, não do nosso time, do nosso clube, da nossa cidade e da nossa torcida. Brigadão mesmo. Valeu, técnico Adão Ricardo Villanova. Quinta-feira estamos aí de volta, viu, Marcos? Estamos aí de volta. E o assunto quinta, meu amigo? Não, sempre tem. Vamos falar do futebol russo. Já está pré-determinado, inclusive. Futebol russo. Spartak e Zenit. Ainda repercutindo algumas medidas aí com relação à questão do Covid, do coronavírus. A gente já tem a confirmação de que o Zé Luiz Costa, coordenador do Departamento de Esportes da Prefeitura de Lagoa Vermelha, estará junto conosco no programa Além do Futebol da próxima segunda-feira. E teremos aí, nesse período de interrupção dos jogos, aí vários convidados aí no programa Além do Futebol. Show de bola. Pode ficar certo que estaremos juntos. Boa semana, Marcos. Boa semana, até quinta então. Para todo mundo, muito boa semana. Obrigado, galera da produção. Até quinta-feira, 9h aqui no Além do Futebol. Tchau, tchau. Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Em frente ao INSS. Fone 3358-5952. Centro de Implantodontia Estética Odontovita. Compromisso com o resultado. Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo.